Vamos ler João 12, 24 ao 26? Dá para pôr lá atrás? Dá. Eu vou ler por aqui com vocês. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serva, meu Pai o honrará. Essa palavra, queridos, Jesus estava falando, preparando o povo dele para o momento que ele passaria pela cruz. No tempo de Natal, nós comemoramos bastante, tem presépio, e aliás o presépio, irmãos, ele é tão errado, tá? Em tantos aspectos, não é errado assim, de pecado, mas é errado teologicamente, tem um monte de coisa ali que não é verdade, tá bom? Depois eu te explico, tá? Os reis magos, não são reis magos, são sábios, magos, na verdade eles eram astrólogos, eles não chegaram na mesma noite que Jesus nasceu, eles não chegaram na manjedoura, se você for ver lá, eles chegaram, já estavam numa casa, então tem um monte de coisa ali meio errada, sabe, que eles colocam lá, não tinha bicho aonde Jesus nasceu, era um lugar de bicho, mas não tinha ovelhinha, não tinha jacaré, não tinha bichinho ali, não tinha nada daquilo, porque cada dia eles inventam um bicho a mais para pôr na manjedoura, né? E põe tudo quanto é bicho lá na manjedoura. Não tinha bicho na manjedoura. Então, tem um monte de questões. Então, assim, é muito lindinho ver o presépio, mas precisavam estudar um pouquinho mais a Bíblia para montar um. E a gente comemora, sabemos que não é essa a data que Jesus nasceu, provavelmente... Jesus nasceu perto da festa dos tabernáculos, e na minha visão bíblica, eu acredito que ele nasceu na festa dos tabernáculos pelo símbolo, porque cada festa bíblica importante tem um símbolo. A Páscoa foi instituída antes, o símbolo foi a morte e ressurreição de Jesus. O Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O tabernáculo, eu creio. Não, isso não está na Bíblia, é uma forma de eu entender. Tá bom? Então, não tenham isso por doutrina. Eu creio que tabernáculos é tanto a primeira vinda, quando Jesus voltar também ele vai voltar, porque significa Deus habitando com o homem. Então, eu acredito nisso, mas não façam doutrina disso de jeito nenhum, porque não está na Bíblia. E nesse momento que a gente comemora o nascimento, é lindo, porque tudo bem comemorar o nascimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas hoje eu queria trazer o momento que Jesus realmente se transforma em Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A coisa mais linda é você estudar a vida de Jesus. Quando Jesus começa seu ministério aos 30 anos, tem uma lacuna que não fala muito da vida de Jesus, de sua juventude, adolescência, juventude, mas quando fala e ele começa seu ministério, ali começa o ministério do Deus vivo que se fez homem, que abdicou de todo o poder, toda a eternidade. Ele abdicou de tudo que ele tinha no céu, para viver na terra como homem, como eu e você. No momento que ele andava na terra, ele representava algo que ele teria que conquistar na cruz. Aí que nós não pensamos muito que esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele realmente era. Ele veio na terra, viveu como homem, para chegar o momento crucial, aonde a vida dele deveria ser semeada. E isso faria toda a diferença.
E Jesus estava ali preparando os seus discípulos, porque eles iam passar por aquela grande dor, uma grande perda. Todos os ensinamentos eles teriam que ter muito firmes na sua mente, eles teriam que estar preparados. E eu imagino Jesus assim, pensando, como é que eu vou falar para esses caras que eu vou ter que morrer, mas que eu vou ressuscitar? Como eu vou explicar para eles entenderem isso? E que eu não sou um rei como eles esperavam deste mundo. Eu sou o rei que está acima de todas as coisas. Eu sou o rei da eternidade. Eu não sou um rei temporal como o rei Davi foi, como o rei Ezequias foi, como Urias. Não sou, eu sou um rei. Eles estão esperando um tipo de rei Davi. Eu não sou isso, eu sou um rei que está acima de tudo. Como eu vou explicar para esse povo? Porque vocês imaginam como era difícil explicar isso, gente? Para eles. Para a gente agora é facinho, né? Que já passou tudo. E que um monte de gente veio explicando para a gente. Né? Faz tanto tempo que se a gente não entender agora, dá licença, né, irmão? Tem que entender o que foi. E ali, como Jesus sempre, ele começa a falar em parábola. E ele começa a explicar assim: filhos, o grão de trigo, se ele não cair na terra e morrer, então ele está falando assim, existe o grão que vai servir para alimento de pessoas, e é bom, é temporal. Mas para que ele possa frutificar muito mais, ele precisa cair na terra, e ele tem que morrer. Aí, Jesus estava falando dele próprio. Jesus estava preparando o povo para aquilo que havia de vir. Hoje nós podemos estar aqui reunidos nessa igreja. Hoje nós podemos ter um Deus que nos faz sentir amados, seguros na sua presença, que nos abraça, que cura a nossa alma, que cura nossas feridas, que nos liberta. Porque teve um momento que esse grão de trigo caiu na terra. Existiu um momento crucial em que tudo podia ter sido diferente. E que tudo que Jesus fez durante aqueles 3 anos poderia não fazer grandes diferenças, a não ser ficar num livro de história. Teve um homem que passou na terra aqui que fez isso, fez aquilo. Como também teve tal pessoa, teve também o Buda que fez isso, fez aquilo. Nem sei se Buda existiu, não entendo muito disso. Porque também teve fulano que veio aqui, teve o Maomé que veio aqui, teve tantos outros deuses que fez isso, fez aquilo, que viveu na terra. Poderia só ter ficado nisso. Olha, teve um Jesus que andou na terra e que ele curou. Ele até ressuscitou mortos. Ele fez vento parar, e assim, olha, uma tempestade assim que ia virar o barco, ele deu uma ordem, parou tudo. Você não imagina que esse Jesus fez. E foi maravilhoso cada coisa que ele fez aqui na terra, manifestando o seu poder. Porém, a maior manifestação do poder de Jesus nessa terra, foi quando ele estava no Getsêmani. Quando ele sabia que estava chegando a hora dele ser entregue nas mãos dos homens, dele passar por dor, por o seu sangue ser derramado na terra e de uma forma cruel, dilacerado, e que cada gota do seu sangue que caía nessa terra imunda trazia o poder de remissão sobre essa terra. Naquele momento do Getsêmani, que é o momento em que a primeira gota de sangue remidora dele cai na terra, que é do seu suor, de tamanha agonia que ele passava, era a hora que ele tinha que decidir se ele seria o grão de trigo que cairia na terra para morrer. E naquela hora, Jesus faz uma oração: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Significa, Senhor, se o Senhor tiver um plano B, me diz agora.
Se tiver uma forma, porque imagina a agonia de Jesus, sabendo o que ele passaria, ele sabia o que ele teria que passar. Toda a dor, toda a agonia, toda humilhação que ele haveria de passar. E ele chega para Deus e em sua oração, em sua angústia, diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, não seja minha vontade, mas a tua. Esse momento, o grão de trigo caiu na terra. Esse momento, aquilo que era só uma história de milagres, se transformou na mudança da humanidade, na salvação da humanidade, que nós hoje, mais de 2000 anos depois, celebramos, falamos, comemoramos, podemos nos reunir como família, temos um Rei eterno. Ali foi o momento, porque Jesus tinha o livre-arbítrio de falar não. Eles que resolvam seus próprios problemas. Eles criaram, eles resolvam. Mas não foi isso. Ali começa a grande vitória de Jesus. Ah, se ele não tivesse se entregado como sacrifício por nós. Todo o resto teria sido em vão. Sabe, irmãos? E aí depois, não sei se você percebeu que Jesus fala dele, mas ele começa a falar da gente também. Você percebeu as duas últimas, os dois versículos que vêm depois que ele fala? Aí ele começa a falar que nós, como servos dele, devemos começar a entregar a nossa vida também para a eternidade. Deixa eu parar e falar aqui uma coisa para você. Nós temos um Rei eterno, porque ele semeou a sua vida. Nós nos tornamos eternos e imortais, quando nós semeamos a nossa vida aqui na terra. Tem muita gente que vive só para si mesmo, vive para suas coisas, vive para o seu próprio bem, para aquilo que é cômodo para si. Isso eu não quero, isso me incomoda. Ai, dá trabalho. Ai, faz não sei o quê. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Como todos nós, vai morrer um dia. Mas aqueles que descobrem que existe um meio de ser imortal, é quando eu planto aquilo que eu tenho de eternidade na vida de outras pessoas. Eu sou imortal à medida que eu semeio a minha vida aonde eu vou, fazendo discípulos. Você pode imaginar que Jesus, no mundo espiritual, semeou no momento da morte, mas no mundo natural, ele semeou cada vez que ele servia, cada vez que ele curava, cada vez que ele fazia alguma coisa, cada vez que ele não dormia, cada vez que ele gastava o tempo dele servindo as pessoas, formando os seus discípulos, formando lá o Pedro, formando o João, tentando formar Judas. Não deu certo, tudo bem. Tem uns que não vão dar certo, mas a gente tenta do mesmo jeito. Jesus lá tentou formar Judas, formando André, formando cada um dos seus discípulos, formando aquelas mulheres que o seguiam, Joana, Maria Madalena, Maria. Ele foi formando, ele foi gerando eternidade. E quando ele sobe, aquilo que ele ensinou, um pouco dessa vida, ou muito dessa vida, começa a se expressar na vida dos seus discípulos, daquelas pessoas que ficaram. E desses vão indo para outros, para outros, para outros. Hoje, queridos, nós não vamos morrer para salvar a humanidade, porque Jesus já fez isso. Porém, a gente sabe de histórias de missionários que entregaram a sua vida e por amor a Jesus. Na história tem vários.
E você sabe que cada um deles que entregou sua vida por amor a Jesus, nesses lugares de perseguição, de um monte de coisa, a semente deles frutificou abundantemente por causa dessas entregas. Mas hoje a gente não precisa morrer que nem Jesus, literalmente, indo numa cruz, porque Jesus fez isso por nós. Mas Jesus tem um chamado para nós. Você quer ser eterno como eu? Você quer ser imortal? O seu corpo vai morrer um dia, mas a sua vida vai ficar semeada na vida de cada pessoa que você colocou um pouco daquilo que tinha de você, daquilo que você se deu para outra pessoa. Como que a gente se torna eterno e imortal? Primeiro, você tendo uma conversão genuína. Uma conversão genuína é aquela conversão que você realmente fala, como Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu abro mão de mim mesmo. Eu abro mão de algumas decisões, de alguns confortos, para que Cristo floresça através da minha vida. Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa. É lógico, até hoje, a gente lê Platão, a gente lê grandes filósofos, pessoas que escreveram, e você fala, eles também foram imortais. Eles deixaram as suas ideias. Nesse sentido, dá para falar que eles foram imortais. Porém, ser eterno é quando você gera em discípulos e em pessoas. Eu falo discípulos porque todo aquele que você ensina o caminho de Jesus é um discípulo. É aquele que está aprendendo. Você gera no coração dele não só uma marca sua, mas uma marca de Jesus, uma marca de eternidade. Então aquele Espírito que está em você, ele vem sobre o outro, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, o eterno. Os outros podem ter deixado ideias eternas, mas eles morreram e vivem a segunda morte, e eu não vou entrar nisso hoje. Aliás, ninguém gosta muito de ouvir isso. Mas um dia a gente vai falar sobre isso, mesmo sem gostar. Não tem problema não, é importante. Mas a eternidade que Jesus conquistou por nós, no momento do sim, no momento do seu sangue derramado, ele é gerado dentro de nós e nós passamos para as outras pessoas. Quando nós abrimos mão, muitas vezes, de nós mesmos, queridos, nem sempre abrir mão de você mesmo quer dizer que você tem que ter uma vida horrorosa, miserável, com falta de tudo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Tem pessoas que realmente abrem mão de confortos que tinham aqui para ir pregar em outros lugares, porque elas têm esse chamado, mas cada um de nós tem um chamado. E às vezes aquilo que Deus quer que a gente abra mão do nosso conforto de, ao invés de ficar assistindo televisão em casa, pregar o evangelho, ir para uma célula, formar alguém. É abrir mão da nossa vergonha e, quando vê uma pessoa necessitada, fazer algo por aquela pessoa. A pessoa precisa de uma oração, precisa de algo. Alguns momentos em que você, ao invés de fazer aquilo que é o do seu conforto pessoal, você prefere abrir mão e fazer algo por alguém. Quando você vai fazendo isso, quando você vive para honrar a Jesus, você viu o que ele fala? No final de todos os versículos que a gente leu, esse eu vou honrar. A gente não faz para ser honrado. E a honra, muitas vezes, não é do jeito que a gente quer. Tem muita gente que vai ser honrado lá no céu. Mas eu sou curiosa para saber como é que é o céu, gente. Porque, fala bem a verdade, nenhum de nós sabe direitinho como é que vai ser lá, não, tá?
porque é alguma coisa tão maior do que a nossa capacidade pode entender, a gente sabe, só sei uma coisa, vai ser bom demais. E uma coisa mais legal ainda, gente, que isso daí, eu tenho minha convicção, no céu a gente não fica velho. A gente volta a ficar mocinho. Ai, que bênção, né, gente? Oh, glória a Deus, sem botox, sem nada no céu, você não precisa, sem dor nas juntas, né, gente? Oh, aleluia. Quem tem mais de 50 entende o que eu estou falando. E lá no céu a gente vai começar a viver a eternidade. Mas aqui Jesus falou, quem ama a sua vida nessa terra, vai perdê-la. Vai perder o quê? Essa possibilidade de ser eterno e de semear eternidade, de ser eterno nessa terra. E ali fala quem odeia a sua vida. Gente, não é odiar, de falar, olhar no espelho e falar que te odeio, não gosto, não é isso. É não amar as coisas desse mundo mais do que você ama a Deus. Não se apegar às coisas desse mundo. Porque pelo contrário, você tem que se amar sim. Você é filho de Deus, formado por Deus, tem que se amar sim. Sabe, queridos, quando a gente tem por maior valor a vida de Cristo em nós, a vida eterna, do que as coisas desse mundo, nós nunca morreremos. Nossa carne vai morrer. Mas também chega um ponto que às vezes precisa, né, irmãos? Ninguém quer ser imortal, ter 300 anos. Eu garanto para você que eu acho que a gente não ia querer, não. A gente ia ficar cansado. Mas a nossa vida está semeada. Sabe que a gente é semeado na eternidade porque aquilo que eu passo para o Fábio. O dia que eu for embora, está marcado porque é eternidade. E ele vai marcar outras pessoas. E vão passar gerações, gerações, gerações. E aquela marca vai se perpetuar. Hoje é o dia que o Marco faria 60 anos. E ele foi uma pessoa que semeou aquilo que a gente ainda vai viver. Ele semeou no coração de muitos aqui aquilo que essas pessoas são. Quem aqui cresceu com o Marco te ensinando a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Assim, você veio bem jovem e cresceu aprendendo com ele. Ele foi semeando. E aquilo que ele semeou, embora nosso Deus tenha determinado que o tempo dele aqui tinha encerrado e o levou para si, primeiro que ele está eterno lá no céu. E às vezes eu brinco que ele deve, lá no céu, tá até como ele falaria, zoando da gente, algumas coisas assim, olha lá, bem feito. Que eu estava falando esses dias, né? Meu cabelo sempre foi tão bom, eu só passava um secador e estava assim. O cabelo dele acordava que nem uma mezenga. Quem lembra de uma novela antiga que passou, que era um italiano que tinha o cabelo desse tamanho, né? Eu falava, mezenga, vai lá. E ele tinha que molhar o cabelo e passar. Não é que meu cabelo está ficando igual mezenga de manhã agora, gente? Eu falei, deve ser o Marcos zoando da minha cara. Falando, Deus, vai, vamos zoar dela agora, porque agora ela precisa molhar o cabelo, passar mousse, martelo para ver se para. Na alegria toda que ele estava, ele foi marcando, e quando a gente vai ouvindo, ele nos ensinou a semear para a eternidade. Ele nos ensinou, não ensinou a gente a parar. Ensinou. Ensinou você a ser, como ele diria também, um banana? Ou você é um homem, um saco de batata? Usando suas frases aqui. Vai roer a corda? Agora? Não. O Marco, ele é eterno. Porque ele aceitou a eternidade dentro dele.
E Ele semeou a eternidade nos nossos corações. E por isso, por mais que a gente vá demorar um tempo para encontrá-lo no céu um dia e matar a saudade, porque eu acredito sim que a gente vai conhecer pessoas no céu, piamente. Tenho bases bíblicas para isso, mas não é o caso agora. E quando a gente conhecer, só que, lógico, o tipo de relacionamento, de sentimento no céu é totalmente diferente da agora, óbvio, né, gente? Mas, enquanto isso, Ele vive um pouco em mim, Ele vive um pouco no Betinho, Ele vive um pouco no Fábio, Ele vive um pouco no Agliston, Ele vive um pouco em cada um de nós. E tem alguém aqui que quando chegou na igreja, o apóstolo Marco não estava mais? Tem alguém? Levanta a mão. Algumas pessoas. Mas vocês também vão ter algo dele. Porque o que vocês receberem da gente foi algo que a gente recebeu dele. Então, é essa beleza de quando você decide semear a sua vida. Você também pode ter uma vida que faça a diferença. Você pode ter uma vida que na hora que você vai embora, não faz diferença para ninguém. E alguém às vezes vai falar assim, graças a Deus, esse já foi. Será que vai ser assim a sua? Espero que não, né, gente? Fala, ufa! Mas é tão bom quando a gente tem uma vida que marca tanto, tanto, que as pessoas choram sim, sentem falta sim. Mas principalmente, que tem algo daquela pessoa gerada dentro de nós, que não vai morrer, que vai continuar. Hoje eu queria honrar o Marco, seria seu aniversário de 60 anos, e o que Deus está fazendo e vai fazer esse ano, em nós e nessa igreja, vai ser muito grande, não só esse ano, mas esse ano começa algo grande. Mas nós nunca podemos esquecer quem foi que semeou. Ele pode não estar aqui para colher, mas no céu garanto que ele está bem melhor. E ele está ali, se Deus permitir que ele veja o que está acontecendo, que eu também acho que permite, em alguns casos, eu acho que ele se alegra em ver que a semente plantada vai frutificar. Que não foi vão nenhuma semente. E que essa igreja, irmãos, nós não estamos aqui fazendo um culto de adoração ao Marco, pelo amor de Deus. Nós não adoramos pessoas, mas nós, segundo a palavra de Deus, honramos aquele que merece honra. E que no nosso coração, essa honra nunca deixe no nosso coração. E nunca a gente esqueça aquele que semeou. Aquele que semeou. E mesmo tendo sua vida colhida, mesmo nos tempos de hospital, a gente podia ver que ainda a vida dele trazia frutos. Porque assim é o homem de Deus. E assim vai ser na minha vida e na sua vida, se nós decidirmos parar de amar tanto esse mundo, parar de ser tão egoísta. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo que as pessoas são muito egocêntricas e muito egoístas. Que as pessoas elas estão sempre buscando aquilo que é bom para mim. Como eu estou confortável, eu não estou confortável nisso, eu não gosto daquilo, eu prefiro tal coisa. Mas se nós declararmos Jesus vive em mim, aí nós vamos ter que mudar o discurso, o que Jesus gostaria que eu fizesse. E vamos deixar de ser egoístas, vamos deixar de viver para nós mesmos. Hoje eu queria, antes de continuar, algo que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu queria que a gente fizesse um compromisso com Deus. Falar, Senhor, eu quero ser eterno. Eu quero ser eterno não só eu indo para o céu, mas eu quero ser eterno de deixar o fruto de eternidade que fluiu da minha vida aqui na terra.
Me ajuda a ser eterno. Se você gostaria disso, levanta agora no seu lugar e faz essa oração comigo. E eu queria pedir para o Adriano vir para cá. Faz um compromisso com Deus. Fala: Jesus, me ensina como é viver Jesus vivendo na gente todo o tempo. Sabe, irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Mesmo quando a gente decide Jesus viver na nossa vida, nós não vamos ser perfeitos. Você sabia disso? Mas a gente vai saber consertar. Você vai errar. Mas se Jesus vive em você, o Espírito Santo vai te incomodar até você acertar aquilo que dá. Tem coisa que não dá, sabe? Aí a gente tem que pedir perdão para Deus e falar: Deus, me perdoa. Não tem como consertar isso. E Deus perdoa. E Deus perdoa. Porque Ele vê que em você há a semente da eternidade, mas que você não quer guardar essa semente só para você. Que você quer semear. Seja lá quantos anos de vida Deus nos der. Alguns vão ser muitos, outros, como o meu amor, foi pouco. Mas a gente sabe de uma coisa: a nossa carne pode morrer, mas aquilo que eu plantei no outro não vai morrer nunca. E pelo contrário, vai ser plantado em outro, em outro, em outro. E sempre aquela marca vai ficar ali. Fecha teus olhos e fala com Deus. Faz a tua oração com o Senhor, o teu voto com Deus. Senhor, ajuda-me a parar de viver para mim mesmo. Vai falando. Pai, Espírito Santo de Deus, nós anelamos por um avivamento. Nós desejamos o Senhor em nossos corações, nos revelando a eternidade. Nós desejamos, Senhor, que o Senhor nos mostre, nos guie, ajude-nos a morrer para nós mesmos e a viver para Jesus. Nos mostre os caminhos, as decisões erradas, os sentimentos errados que estamos tomando, ó Deus, mas queremos acertar e nos guie por esse caminho. Assim como o Senhor nos deu o marco de presente por alguns anos aqui na terra, e Ele nos ensinou a semear para a eternidade, que possamos dar continuidade dessa semeadura, Pai. Continuidade dessa semeadura. Senhor, nessa manhã, Pai, que a gente está aqui te adorando, te bendizendo, entendendo o poder de ser grato a Ti, nós queremos dizer que somos gratos, ó Deus, por ter nos dado o marco, pelo tempo que ele ficou nesse lugar. Mas nessa manhã, nós queremos também, ó Deus, lembrar do nosso pastor e viver um pouco daquilo que ele viveu aqui. Tira de nós, ó Deus, tudo que é carnalidade, Pai. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de semear a eternidade na vida das outras pessoas. Não queremos semear as nossas próprias ideias, porque essas ideias, ó Deus, podem ser diferentes amanhã. Mas queremos semear a eternidade, semear a vida de Jesus, semear aquilo que Jesus fez em nós. Olha o Teu povo, ó Deus, que se levanta. E dá-nos um tempo, ó Deus, onde o Teu Espírito é derramado sobre nós sem medida, para que possamos conhecer essa eternidade. Em nome de Jesus. Podem se sentar. Esse ano, querido, quando você estiver comemorando o Natal, seja lá o jeito que você comemora com a sua família, no momento em que forem
comer, ou se estiverem reunidos para a troca de presentes, pede a palavra. Semeie um pouco de eternidade ali naquele momento que sua família está reunida. Semeie a vida. Não tem vergonha não. E já convida todo o povo para vir para a igreja. Porque a igreja é o lugar que nós somos alimentados dessa eternidade semanalmente. E a igreja faz muita diferença na vida de uma pessoa. 4 meses depois que o Marco faleceu, me perdoem se eu chorar hoje. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Aliás, todo esse tempo eu tive experiência muito forte com Deus. Mas aquele dia, eu estava triste, eu tive uma experiência. E eu decidi fazer um livro, contando da minha experiência, para outras pessoas que passaram por isso, porque com esse tempo que nós vivemos, muita gente está passando pela mesma dor que eu passei. E que vocês passaram como igreja. E nesse dia, eu quero ler, eu decidi que naquela experiência eu faria esse livro. E esse livro eu falei, gente, era pouco tempo, mas eu falei, eu quero honrar o Marco lançando esse livro no dia do aniversário dele. E foi um Deus nos acuda. A Ângela, a pastora Luciana, a Marina, e sei lá mais quem que me ajudou aí, que sabem o quanto foi difícil fazer isso. Mas esse livro é um livro que conta a nossa história e conta como Deus tratou meu coração para eu poder estar aqui de pé de vocês, em pé na frente de vocês, falando isso. O que seria impossível. Deixa eu só achar aqui o pedaço que eu quero ler para vocês. Só um minutinho, gente. Esse capítulo, que é o capítulo 11, é o que eu conto a experiência que me despertou para fazer isso, porque foi muito forte para mim. Eu vou ler só um pedaço, alguns pedacinhos, mas depois está melhor explicado aqui. Sem óculos não dá, né, gente? No céu não vai ter óculos. Era um final de tarde, onde eu estava especialmente triste. As lembranças do amor da minha vida, que havia partido há 4 meses, estavam apertando dentro de mim. Aí eu vou pular um monte de coisa. Não queria que o Marco fosse embora jamais. Eu lutava para não perder a sensação que ele estava comigo, deitado na cama. Não podia perder o sentimento de esperança da sua volta para casa, e que continuasse a dirigir a igreja, cuidando de tudo, tomando as decisões. Eu queria que ele voltasse com a sua alegria de sempre, chegando feliz aos lugares em que estava. Quem viveu isso vai lembrar. Batendo forte na porta para assustar as pessoas e dar aquela risada muito gostosa. Não podia perder a esperança que ele voltasse. Então, com toda essa confusão de sentimentos dentro de mim e um vazio que não dava para preencher, fui ver um filme para me distrair. Não usei muitos critérios e assisti um filme de criança mesmo. A Loja Mágica de Brinquedos. Podia sair só lágrima, né, gente? Era mais fácil. Naquele momento, só queria me distrair, assistir uma coisa bem leve. O que não esperava era que o Espírito Santo... O que eu não esperava é que o Espírito Santo me levando a ver algo que ele usaria para falar comigo.
Senti que Deus falava comigo, e assim era a cada momento em que o homem, o protagonista do filme, de 243 anos que ele tinha no filme, dizia que tinha que ir embora, pois o seu tempo ali havia acabado. Estou pulando várias coisas. Chegou um momento, já estava em lágrimas, em que eu entendi de verdade que precisava deixá-lo ir. Comecei a perceber que, embora o sentisse ali, não havia como isso acontecer. Não era o que Deus desejava. E o que mais me tocou em todo aquele filme foi o momento em que o ator, protagonista daquela história, em determinado momento eu estava sentada na minha cama e todo o filme falava sobre a partida. E aquele ator, era o Dustin Hoffman, ele senta e olha bem para a câmera, e como se ficasse só o rosto dele e a câmera. E ele diz, eu estava assistindo em português: adeus, amor da minha vida. No original em inglês é Goodbye, my love. Pude sentir como se na figura daquele personagem, meu amado Marco falasse comigo. Tive um alento maravilhoso e tocante naquele instante. Não sei descrever o que realmente senti, mas aceitei a sua partida e tudo que Deus ainda tem para mim. Ali eu senti que precisava dar adeus ao amor da minha vida, até o dia em que for com Ele para as mansões celestiais. Senti como se aquele momento fosse a nossa despedida, que nós não pudemos ter. Então eu escrevi esse livro, sem nenhuma pretensão, a não ser contar um pouco da nossa história. E é esse livro aqui, que hoje está lá. E contar, aqui é um dos capítulos, mas tem outro que eu falo sobre a saudade. Também compartilhar com pessoas que passaram por perdas, como eu. E deixar registrado a minha história de amor. Muitas pessoas hoje não entendem que podem ter um casamento muito bom, que podem ser felizes. É uma decisão diária de amar e se permitir ser amado. Depois eu percebi também quando ele foi, que eu fui muito chata com ele às vezes. E a gente, mulher, às vezes é meio chata, né, irmãs? A gente precisa parar um pouquinho de ser chata. De querer as coisas do nosso jeito. Mas homem também é chato, viu? Não vai saindo dessa não, porque você também... Às vezes você é insensível, às vezes você não consegue amar e fazer sua esposa se sentir amada. E uma das coisas mais lindas é que o Marcos sempre me fez sentir amada. Mesmo quando ele era grosseiro, que eu ficava brava com ele depois, ele pedia perdão. Eu fiz isso, fez. Mesmo quando eu pesava mais de 100 quilos, ele me fazia sentir a mulher mais linda do mundo. E olha que eu olho as fotos e vejo que não era mesmo. Mas ele olhava para mim com aquele olhar sempre: eu amo você, amo o seu corpo do jeito que ele é. Irmãos, você que tem a bênção de ter a pessoa do seu lado ainda, recebe um pouco da eternidade do seu pastor, de fazer do seu casamento a melhor coisa que vocês têm. A melhor coisa que vocês têm. E hoje eu sei que a gente vai terminar aqui um pouco triste, né? Mas eu acho que a gente merece essas lágrimas. A gente merece não no sentido ruim, mas merece poder chorar. Quantas vezes vocês me viram chorar no público? Chorar para honrar a pessoa que semeou a Jesus na minha vida, que me deu uma família linda,
que me deixou por herança uma igreja querida, discípulos, irmãos. E para cada um de vocês Ele deixou alguma coisa. Então, se a gente tem que terminar chorando de saudade, vamos chorar. Depois você lê o capítulo da saudade aqui no livro. Que aqui eu ensino também como sentir saudade. De uma forma saudável. E o livro ele é bonito, tem várias fotos dentro. E nessas capas aqui tem as frases que só o Marco usava. Nessas páginas pretas aqui tem algumas frases deles. Essa daqui diz assim: vamos para a cabeça. E se você quiser, esse livro está lá atrás. Não fiz esse livro para ganhar dinheiro, mas eu fiz esse livro para dividir minha experiência. Porque tanto uma experiência de viver um grande amor, como a experiência de perder um grande amor, eu acho que eu posso ensinar muitas pessoas e com a nossa vida aprender alguma coisa. E eu queria terminar honrando o Marco. Eu sei que é triste, gente, mas eu acho que hoje ele devia estar aqui. Então nós vamos terminar com aquele filme que a gente fez em homenagem a ele. E depois eu vou pedir para o pastor Nivaldo só fazer a oração de encerramento aqui no final. Tá bom? Se vocês quiserem entrar para assistir, pode soltar o filme. O shofar é um instrumento profético. E quando em Israel ele era tocado, é porque a presença de Deus estava vindo. Era para anunciar, era para tocar, era para declarar. E hoje nós vamos declarar. O shofar vai tocar, mas ele vai tocar em direção à bandeira brasileira. E nós vamos fazer um ato profético. Queria que a pastora Lúcia viesse aqui, simbolizando que a presença de Deus vai inundar esse Brasil. Não haverá principado, potestade, porque assim diz o Senhor: eu varrerei o Brasil com a minha unção. Eu varrerei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e eu farei a minha vontade, diz o Senhor. Porque quem é salvo e tem certeza, diz amém. Quem é salvo não tem medo da morte. Se você ainda tem medo que venha puxar o seu pé de noite, é porque algo está errado. A igreja não tem poder de fazer você feliz. Você vai encontrar falhas aqui e vai encontrar falha em qualquer outra igreja. O problema não está na igreja. A igreja não é feita para servir você. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para ouvir de Deus e deixar que Deus fale conosco. A igreja não tem poder de fazer ninguém feliz. E ela não é feita para isso. A igreja é de Deus, é a casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne para ouvir de Deus. Deus tem um plano tremendo para a sua vida. Você não é uma ameba que cresceu pela evolução. Não. Nós somos criacionistas. Deus nos criou com um propósito. Jeremias 11:29 fala assim: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de lhes dar uma esperança e paz, e um futuro que desejais.
Então eu venho da parte de Deus dizer assim: hoje o Senhor está te chamando para andar em vitória. O Senhor está te chamando para não dar lado, não ser um crente que tem parte e coloca na mão de Deus e parte ainda na mão do inimigo. Ele anda em vitória e a outra parte ele não dá bom testemunho. Parte ele anda com autoridade, a outra parte ainda ele tem que sofrer nas mãos do inimigo, não consegue vencer. O que é a honra? Honra é a atitude de coração de demonstrar apreço, consideração por alguém. A honra interna provoca expressões, práticas de amor de forma visível e deve ser demonstrada em atos concretos, para que a pessoa saiba e receba a honra. No hebraico, a palavra honra é kabat, ser digno, ser importante, ser apreciado, ser digno de honra. Quando o ser humano então começa a entender que ele é eterno, ele começa a se comunicar com o Criador. Um cavalo, como eu falei, não se comunica com o Criador, não tem alma, não tem espírito, não entende a Deus. Mas o homem e a mulher, o ser humano, sim, porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. Deus os criou para ter comunhão com Ele, para falar com Ele, para mostrar o seu desígnio a Ele. E o homem mais feliz é aquele que compreende o propósito de Deus para a sua vida. Quando você está bem com Deus, você começa a orar, o Espírito Santo já te envolve, você sente a presença de Deus, você começa a glorificar, você é envolvido, as suas lágrimas começam a rolar pelo seu rosto, você sente, é vivo o relacionamento, é verdadeiro, é presente, é real. Quando você peca, aquela presença de Deus se vai, aí você ora, parece que você está batendo em lata, só tem barulho, não tem nada, não tem aquele quebrantamento. Sabe, irmãos, a gente conhece as pessoas quando são de Deus, até pela oração, é uma oração molhada de unção, uma oração impregnada da presença de Deus. A pessoa ora, ainda que seja uma oração curta, você sente que ali tem relacionamento. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha uma promessa em Gênesis capítulo 15, e quando Deus fala para ele, vai conversar com ele no segundo encontro, porque o primeiro foi alguns capítulos antes, alguns dias antes, alguns meses antes, alguns anos antes. Quando Deus chega para ele e fala assim: Abraão, e aí, beleza? Ele falou: beleza nada. Cadê a promessa que o Senhor me deu? Eu não estou vendo nenhum filho. E mais, a possibilidade única que eu vejo aqui é o filho do Damasceno Eliezer, mas não é isso. E Deus falou: não remende o meu sonho. Aqui que está o X da questão. Não ajude a Deus se Ele está demorando na sua ótica. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga amém. Deixa eu te falar sobre o coração integral quando você serve a Deus. Você não pode ter um coração pela metade. Eu sirvo quando me convém, mas quando está difícil, quando custa, quando exige, quando demanda tempo, quando demanda esforço, eu roo a corda. Não, você tem que ter um coração integral. Não importa o custo, sirva ao Senhor de todo o coração. Não importa o preço, sirva ao Senhor de todo o coração. Não importa o que envolve de esforços, sirva a Deus de todo o coração. Esse é o projeto mais importante da sua vida. Todo dia você pode contar pelo menos para alguém alguma coisa que Deus fez. E a própria palavra de Deus nos incentiva a fazer isso quando fala assim: aquilo que você recebeu de graça, entregue de graça também. Irmãos, toda vez que eu venho pregar aqui, eu ainda fico nervoso, porque eu quero que eu não apareça, mas que o Senhor apareça. E eu sempre tenho comigo: Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Senhor, toca a tua igreja, abençoa a tua igreja. E eu fico sempre tentando focar naquilo que o Senhor tem.
E esse é o perigo de você ser religioso e não transformado. Ser religioso observa uma série de coisas, critica quem faz diferente, mas aquele que é transformado não critica ninguém. Ele sabe que ele precisa de Deus. Ele sabe que só a misericórdia de Deus está sobre ele. Deus é especialista em crises. Ele usa as crises para se fazer glorioso e grande. O ambiente mais propício para a manifestação de Deus são crises e situações insolúveis, impossível de nós darmos uma solução. Então, a chave de você resistir à tentação é que no momento que ela aparece, você tem que se posicionar contra. É como aquele zagueiro bom de futebol, que é um exemplo que todo mundo conhece. A hora que o atacante vai pegar a bola, ele vem e dá um totó na bola, ele tira a bola dos pés do atacante, ele não deixa o atacante fazer o que tem que fazer, ele é um marcador implacável. Você tem que ter marcação implacável contra o inimigo. Não vai ganhar nenhum milímetro do seu coração, nenhum espaço na sua mente, nenhum espaço nas suas emoções. Ele não vai usar suas emoções para o mal. Porque não só você será conquistador, mas você gera discípulos, você gera filhos que têm a mesma índole conquistadora sua. Oh, glória a Deus. Eu recebo esta palavra, porque a vida de Deus está em nós. Você não só será, como você abre portas e vem uma turma atrás de você. Os meus filhos são melhores do que eu. As minhas netas são melhores do que eu. Esse mês daqui a pouco nasce mais uma neta. Vai ser sangue nos olhos, velho. Vai arrebentar. Quando minhas netas nasceram, nós profetizamos. Quando meus filhos nasceram, nós profetizamos. Aqui não nasce mané, não. Aqui nasce nego forte na presença de Deus. Vai ter suas lutas, mas são pessoas para governo. São pessoas que governam. E o alerta de Jesus é: fiquem atentos. Percebam o que está acontecendo. Cuidado para vocês não serem enganados por uma série de estratégias que vão afastar vocês do caminho correto. Quantos podem dizer que a sua vida pertence ao Senhor? Que o seu levantar e o seu deitar pertencem a Ele. De fato, a palavra de Deus diz que nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for a vontade do Senhor. E a tua descendência, isto é, você será gerador de pessoas que vão possuir as nações. Que nações? Os gentios. A nossa prosperidade não só nos abençoa, mas deixa um legado geracional. Pois produzirá conquistadores, pessoas que vão prevalecer contra os ímpios por causa do favor do Senhor. Eu quero contar um pouquinho da história do meu tio, quando ele aceitou Jesus no ano de 1962, eu tinha 1 ano de idade. Ele aceitou Jesus e ele ficou tão tocado por Deus, na Assembleia de Deus Springfield, que vinham os missionários canadenses cheios de Deus. Ele ficou 15 dias que ele mandava assim, parecia que ele estava andando na nuvem. E ele aceitou Jesus e falou: vou servir a Deus. E aí ele começou a orar por nós, pela minha família, orar pelo meu pai, por nós. Passaram-se 12 longos anos e ele nunca desistiu. No ano de 72, meu pai foi acometido de uma doença do gado chamada brucelose e não tinha cura. E ele foi parar na Santa Casa de Sorocaba e ele começou a ler aquela Bíblia grande da Barça, sabe, aquela Bíblia vermelha. Levou tudo aquele monte assim. E ele deparou-se com um versículo chamado: pela graça sois salvos por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E aquilo tocou meu pai, e ele chorou ali sozinho, e ele tomou a decisão de servir a Deus, e falou: se o Senhor me curar, eu vou pregar o Evangelho e nós vamos te servir. E em 1973 eles se batizaram.
74, o segundo batismo, eu me batizei. Veja, a decisão de um homem veio trazendo mudanças. Aí o que aconteceu? Meu tio se tornou pastor, meu pai pastor, a minha irmã Vera se tornou pastora, eu me tornei pastor. Você sabe que a nossa família, só a nossa família abriu mais ou menos 100 igrejas. Quantas igrejas e quantas pessoas nós salvamos? Agora meus filhos já estão encaminhando para o ministério e logo, logo minhas netinhas também. As minhas netinhas já têm célula. Uma decisão muda todo o rumo de uma família. O maior milagre que pode ser operado na vida de uma pessoa não é uma cura, mas é a transformação de um coração pecador num coração agora salvo. É uma mudança radical, é uma metanoia, é uma mudança do estilo de vida e uma mudança do rumo desta vida eternamente. Eu não sei vocês, mas daqui a alguns anos eu estarei com o Senhor. Nós vamos estar juntos nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Lá eu vou encontrar meu pai, lá eu vou encontrar minha mãe, lá eu vou encontrar meu tio que pregou o evangelho. Eu já disse para ficar quieto. O tio que pregou o evangelho para mim, tio Valdemar, que me batizou. Você vai estar lá comigo, não vai? Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad. Senhor, eu profetizo que Ele será um edificador da casa do Senhor. Él ha sido fiel y por siempre Por isso eu me arrependo de todos os meus pecados. Olá, eu sou Marco Tomasi. Porque o Senhor fala conosco sempre, sempre podemos aprender. Fidelidad nunca acabará.
de Jesus, o Filho de Deus. Será obrigado, meu Deus, porque a grande alegria nos céus